O que significa margem livre? A margem pode ser classificada como usada ou livre. Margem usada, que é apenas o agregado de toda a margem requerida de todas as posições abertas, foi discutida em uma lição anterior. Margem livre é a diferença entre patrimônio líquido e margem usada. Margem livre refere-se ao patrimônio líquido na conta de um trader que não está vinculado à margem das posições abertas atuais. A margem livre também é conhecida como margem usável porque é a margem que você pode usar, é reutilizável. A margem livre pode ser pensada como duas coisas: o valor disponível para abrir novas posições. O valor que as posições existentes podem mover-se contra si antes de receber uma margin call ou stop out. Não se preocupe com o que são margin call e stop out. Eles serão discutidos mais tarde. Por enquanto, saiba que são coisas ruins. Assim como o aparecimento de acne, você não quer experimentá-los. Como calcular a margem livre? Veja como calcular a margem livre. Se você tiver posições abertas e elas forem lucrativas no momento, seu patrimônio líquido aumentará, o que significa que você também terá mais margem livre. Os lucros flutuantes aumentam o patrimônio líquido, o que aumenta a margem livre. Se suas posições abertas estiverem perdendo dinheiro, seu patrimônio líquido diminuirá, o que significa que você também terá menos margem livre. As perdas flutuantes diminuem o patrimônio líquido, o que diminui a margem livre. Exemplo: nenhuma posição aberta. Vamos começar com um exemplo fácil. Você deposita $1.000 em sua conta de negociação. Você não tem posições abertas. Qual é a sua margem livre? Etapa 1. Calcular o patrimônio. Se você não tiver nenhuma posição aberta, calcular o patrimônio líquido é fácil. O patrimônio líquido seria igual ao seu saldo. Como você não possui posições abertas, não possui lucros ou perdas flutuantes. Etapa 2. Calcular a margem livre. Se você não tiver posições abertas, a margem livre é igual ao patrimônio líquido. Como você não tem posições abertas, não há margem sendo utilizada. Isso significa que sua margem livre será igual ao seu saldo e patrimônio líquido. Etapa 1. Calcular a margem necessária. Você deseja operar comprado em USD de JPY e abrir uma posição de mini lote, 10.000 unidades. A margem exigida é de 4%. Quanto à margem obrigatória, você precisará para abrir a posição, já que o USD é a moeda base. Este mini lote custa $10.000, o que significa que o valor nocional da posição é de $10.000. Supondo que sua conta de negociação seja denominada em dólares americanos, já que a margem exigida é de 4%, a margem exigida será de $400. Etapa 2. Calcular a margem usada. Além da negociação que acabamos de entrar, não há outras negociações abertas. Como temos apenas uma única posição aberta, a margem usada será igual à margem requerida. Etapa 3. Calcular o patrimônio. Vamos supor que o preço tenha se movido ligeiramente a seu favor e sua posição agora esteja sendo negociada no ponto de equilíbrio. Isso significa que seu PDL flutuante é $0. Vamos calcular seu patrimônio líquido. Etapa 4. Calcular a margem livre. Agora que conhecemos o patrimônio líquido, podemos calcular a margem livre. A margem grátis é de $600. Recapitular. Nesta lição, aprendemos sobre o seguinte: margem livre é o dinheiro que não fica travado devido a uma posição aberta e pode ser usado para abrir novas posições.
Quando a margem livre estiver em zero ou menos, posições adicionais não poderão ser abertas. Nas lições anteriores, aprendemos o que é negociação de margem. Saiba por que é importante entender como funciona a sua conta de margem. O que é equilíbrio? O saldo da sua conta é o dinheiro que você tem disponível na sua conta de negociação. O que é PDL não realizado e realizado? Saiba como os lucros ou perdas afetam o saldo da sua conta. O que é margem? Margem requerida é a quantidade de dinheiro que é reservada e bloqueada quando você abre uma posição. O que é margem usada? Margem utilizada é o valor total da margem que está atualmente bloqueada para manter todas as posições abertas. O que é patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o seu saldo mais o lucro, ou perda, flutuante de todas as suas posições abertas. Vamos seguir em frente e aprender sobre o conceito de nível de margem.